Olá, sejam bem-vindos ao canal Evoluir Estudos. Eu me chamo Débora. Por aqui nós conversamos a respeito do comportamento humano e como nós podemos ter atitudes e agir em prol da nossa própria felicidade, do nosso crescimento. Nós consideramos o ser multidimensional que nós somos, o ser espiritual, físico, mental e emocional, lembrando que uma área sempre vai estar interferindo na outra. O nosso espírito dá o comando, as nossas emoções trazem respostas, o nosso físico traz respostas e assim nós conseguimos controlar a nossa mente ou deixar fluir. Isso vai depender do nosso objetivo, do momento e de qual é o caso. Deixar fluir, deixar a vida seguir o seu caminho, o seu rumo, deve ser o nosso grande objetivo. Mas na atualidade nós podemos compreender que estamos meio sem ritmo, com a bússola interior meio desorganizada, sem a intuição ativa, sem saber o que fazer muitas vezes ou tomando decisões que sabotam a nossa própria experiência na vida. Bom, hoje nós vamos falar sobre o conjunto das mudanças. Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós temos por objetivo requer uma série de mudanças. E o conjunto dessas mudanças é o que vai trazer o resultado. Muitas vezes nós pensamos assim: estou acima do peso, cortei a comida, é resultado. Mas vamos por partes. Nós precisamos primeiro modificar a nossa emoção, o nosso sentimento em relação ao nosso objetivo. Se o objetivo é emagrecer, eu preciso entender mentalmente qual é a minha meta, o porquê que eu desejo emagrecer. Se é por aparência, é por saúde, é porque eu sinto que eu estou cansado, sem ação. Qual é o meu objetivo? Eu preciso mentalizar o que eu realmente desejo, compreender estas razões. Se eu desejo me sentir mais bonita, mais equilibrada, mais sensual, seja o que for, porque eu acredito que eu estou me sentindo feia, que as roupas não me cabem, que eu não consigo me relacionar bem com o meu corpo. Isso, nós sabemos, implica no relacionamento com os ambientes, com as pessoas, na nossa autoestima. Eu preciso compreender mentalmente e fazer a leitura das minhas emoções em relação a isso e admitir o que eu sinto. Este é o primeiro passo para este conjunto de mudanças que eu desejo fazer em relação ao meu emagrecimento. Daí eu vou buscar as soluções. Eu preciso de dieta, eu preciso de uma terapia, eu preciso de exercícios físicos, eu preciso de um ambiente que me deixe feliz para fazer exercícios físicos. Eu vou traçando as minhas metas e o resultado vai ser o conjunto dessas atitudes, não radicalizando e sim suavizando, como diz o título do nosso outro vídeo que nós gravamos a respeito disso. Para que possamos compreender o conjunto das mudanças, nós precisamos elencar, pensar a respeito. Às vezes, o objetivo pode ser traçado no papel. Eu coloco escrito o que eu sinto, eu coloco escrito o que eu preciso, qual é a minha meta. Eu olho para as minhas roupas, eu quero modificar a aparência, o tipo de roupa que eu vou usar, ou eu quero voltar para aquele estado que eu tinha antes, aquele corpo que eu tinha antes. Por que eu quero fazer essa mudança? E o grande lance é a sinceridade da alma. Eu ser sincera comigo mesma e entender quais são as minhas dificuldades para atingir esse objetivo. Eu estou falando de emagrecimento, mas eu posso estar falando de buscar um relacionamento novo. E esse relacionamento novo, o que está impedindo que eu tenha um relacionamento novo, um namorado, um novo relacionamento com arranjar um marido, seja o que for, ou um relacionamento com amigos, o que está me faltando, o que está me impedindo? Se autoestima, isso é muito amplo. Nós precisamos entender onde a nossa autoestima está abalada. Qual é o motivo deste processo de depreciação que eu estou vivendo?
Se a minha questão é o trabalho, o que está me impulsionando? Por que eu preciso de um trabalho? É somente o dinheiro? Sim, o dinheiro é muito importante. Eu preciso ter uma meta de quanto eu desejo ganhar, mesmo que eu comece por um caminho e depois siga por outro, até atingir aquele objetivo. Mas como eu quero me ver nessa profissão? Eu preciso considerar a minha felicidade. Isto é básico para conseguir ter resultado. Bom, eu trouxe aqui algumas reflexões sobre o conjunto de mudanças que eu quero fazer na minha vida. Pode ser que eu queira mudar todos esses aspectos: a minha aparência, a minha autoestima, o meu trabalho, o meu relacionamento, o que? A minha casa, eu quero mudar a minha casa, o que eu preciso mudar? Então vamos ser honestos conosco, olhar para o nosso coração, para os nossos sentimentos, para as nossas emoções e traçar metas reais. E eu tenho o direito de sonhar alto, porque a minha grande missão nessa vida é ser feliz. Bom, eu espero que eu tenha ajudado. Se você precisar conversar e fazer um atendimento individual ou quiser participar dos nossos grupos de estudo, esteja convidado, entre em contato conosco e conheça o nosso trabalho. Estamos aqui para te ajudar a ser feliz. Até mais!